Olá, queridos, vamos à mensagem do dia. Hoje ela tem como base, segundo o livro dos Reis, capítulo 6, a partir do verso 24. A palavra diz: Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custavam 5 barras de prata. Certo dia, o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade quando uma mulher gritou: Meu rei, meu senhor, me ajude. E ele respondeu: Se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudá-la? Você pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas me diga, qual é o seu problema? E ela respondeu: Outro dia esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos, e no dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam por perto da muralha viram que por baixo das suas roupas ele estava vestido com roupa de pano grosseiro. O rei gritou: Que Deus me mate, se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho de Safate. Até aqui a palavra de Deus. Veja, nós temos aqui uma situação de extrema fome. O rei da Síria cercou Samaria e o povo não poderia sair da cidade. Não havia como adquirir alimentos. A situação foi tão grave que a Bíblia relata que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata. A cabeça de jumento, neste momento, serviria como alimento, e não só a cabeça do jumento. Veja que eles vendiam esterco de pomba. E uma situação mais grave ainda, uma mulher relata ao rei que ela fez um acordo com provavelmente uma vizinha, dizendo: Olha, hoje a gente mata o seu filho e come para não morrer de fome, amanhã matamos o meu. E ela foi enganada, matou seu filho, se alimentaram, mas no dia seguinte a vizinha não quis entregar o filho dela, o escondeu. O rei, quando ouviu isso, ficou revoltado. E ele diz que antes que o dia acabasse, ele cortaria a cabeça do profeta, porque o profeta Eliseu deveria orientar o rei sobre o que poderia acontecer com Samaria, o que eles deveriam fazer para evitar a situação de catástrofe. Mas será que o problema estava no profeta? Eliseu era um homem de Deus. E quando o rei fica revoltado, o que as pessoas veem? O rei estava usando, por baixo de suas roupas, roupas de pano grosseiro. Ou seja, roupas que eram usadas para simbolizar a submissão a Deus, o arrependimento. Mas é estranho pensar que uma pessoa que usa roupas de pano grosseiro responde de tal maneira: se Deus não te ajudar, eu não posso fazer nada. Onde está o profeta? Eu vou cortar a cabeça dele. Quando nós dependemos de Deus, independentemente do que nos aconteça, nós vamos confiar e esperar no Senhor. Ao invés do rei convocar Eliseu, pedir orientações, pedir para que ele fale com Deus, porque Deus falava através do profeta, para que ele chegue a uma conclusão sobre que decisão tomar, ele fica irritado. Ele demonstra que, embora usando roupas de pano de saco, roupas de pano grosseiro,
mostrando que estava se humilhando diante de Deus, o coração não estava em Deus. Muitas vezes nós pensamos que estamos dependendo de Deus, mas ainda vivemos de acordo com o nosso próprio entendimento. Mesmo nos ajoelhando, mesmo jejuando, mesmo quando sentimos que estamos nos humilhando diante de Deus, estamos controlando a situação. E enquanto estivermos no controle, Deus não poderá mudar o quadro. Aqui, nesta passagem, um pouquinho mais adiante, Eliseu ainda falava com os líderes do povo, quando o rei chegou e disse: foi o Senhor Deus que fez cair toda essa desgraça sobre nós? Porque eu iria ficar mais tempo esperando que ele fizesse mais alguma coisa? Veja a falta de fé do rei, apesar de estar usando roupas de pano grosseiro, simbolizando a submissão a Deus, a revolta. Como você tem se vestido para que os homens vejam como você tem se vestido diante de Deus. O ano está chegando ao fim, pode ser que você tenha pensamentos do tipo: o ano acabou e eu não avancei em nada. Se você quer que 2024 seja diferente, você não pode iniciar 2024 com o mesmo comportamento. João 15,5 diz: sem mim nada podereis